Bom dia, bom dia. Nós vamos iniciar essa live, a terceira live da Semana da Fé. Terceira live da Semana da Fé. Nós queremos compartilhar com você mais um pensamento a respeito da fé. E bom dia Sara, bom dia Gustavo. Vamos daqui a pouco aí o pessoal chegar e aí vamos falar mais a respeito desse assunto, fé. Muito importante para a nossa caminhada com Deus, sabermos mais sobre este assunto, fé. Se você não assistiu às outras lives de segunda e de terça, eu aconselho você a assistir. Talvez já esteja lá no YouTube, já esteja no canal Abitapeva, as lives. E aí você pode assistir lá. Vai ser uma bênção para a sua vida. E hoje queremos dar continuidade a esse pensamento. É uma construção, de pensamento. É uma construção de pensamento. Hoje vamos dar continuidade. Eu gostaria de fazer uma oração agora, e aí eu já vou começar. Pai Celestial, obrigado por esse dia. Te damos graças, te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui esta manhã, com saúde, com disposição, para vivermos tudo aquilo que o Senhor projetou para nós nesse dia. Nós concordamos com a sua vontade, tomamos posse da sua vontade. E que a Tua graça seja abundante sobre nós, em nome de Cristo Jesus. Que nesta manhã, ao meditarmos a Tua palavra abre os nossos olhos, abre os olhos do nosso entendimento. Que a Tua vontade seja descortinada aos nossos olhos. Que o Senhor possa tocar as nossas vidas de forma especial. Que a nossa mente seja transformada. E que possamos ter entendimento amplo, completo da Tua vontade para as nossas vidas, em nome de Cristo Jesus, ó Pai. Amém. Amém. A palavra de Deus nos revela a vontade de Deus para nós. A palavra de Deus revela o quanto somos abençoados. A palavra de Deus revela qual é a nossa posição em Cristo Jesus. E essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é uma lista de regras para nós, mas qual é a nossa posição em Cristo Jesus. Então, quando conhecemos a vontade de Deus para nós, nós passamos a conhecer qual é a nossa posição diante de Deus, qual é o nosso estado diante de Deus, é o estado de perfeição. Enquanto você não concorda com essa verdade da palavra de Deus, de que em Cristo Jesus você é perfeito, em Cristo Jesus você é santo, ainda você não conheceu a vontade de Deus para a sua vida. Por isso é tão importante você meditar na palavra de Deus, você conhecer a palavra de Deus. E quando eu digo palavra de Deus, eu me refiro à pessoa de Jesus Cristo que a Bíblia revela. Ok? Então, quando você conhece a pessoa de Jesus Cristo que a Bíblia revela, Ele é a palavra de Deus, você começa a ter um entendimento maior a respeito da sua posição. Dessa forma, conhecendo a sua posição, você começa a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você começa a experimentar por meio da palavra. A palavra revela para você quem é você. E aí, agora conhecendo a sua posição de justiça, você começa a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ok? Então, eu quero dar continuidade ao pensamento de ontem, E para isso, eu gostaria de ler com você Marcos 11, 24. Bem rapidinho, precisamos ler aqui esse verso fundamental dentro do tema que estamos trabalhando nessa semana, a Semana da Fé. Então, Marcos capítulo 11, verso 24,
diz o seguinte: porém eu vos digo... Marcos, eu estou em Mateus. Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Olha só que versículo. Preste atenção, Marcos 11, 24. Por isso vos digo. Eu vou ler desde o 22. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. No original nós sabemos que aqui está escrito: tende fé de Deus. Tende a fé de Deus. A fé que Deus tem, a mesma fé. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Veja que maravilhoso esse texto. Tende fé de Deus. Tenha a fé de Deus. É bem diferente de tenha fé em Deus. Ter fé em Deus é acreditar em Deus, é depositar a sua fé em Deus. E ter a fé de Deus é você tomar posse da mesma fé que Deus tem. Qual é a fé que Deus tem? Deus crê naquilo que Ele fala. Essa é a fé de Deus. A fé de Deus é crer naquilo que você diz. Quando você acredita no que diz, você está tendo a mesma fé que Deus tem. Essa é a fé de Deus. Acreditar no que diz. Deus tem certeza de que tudo aquilo que Ele fala vai acontecer. Deus não duvida das palavras dEle. Ele diz: as minhas palavras não voltam para mim vazia. Ok? Quantas vezes você disse isso para você? Na maioria das vezes nós dizemos assim: esse negócio de falar não funciona, comigo não funciona. Pois é, você está provando com isso que você está falando que aquilo que você diz é poderoso, porque você diz que não funciona e por isso não funciona. Agora Deus diz: as minhas palavras não voltam para mim vazia, ou seja, Deus crê naquilo que diz. Quando você crê naquilo que você fala, você está tendo a mesma fé que Deus tem, tá? Então, e aqui ele diz o seguinte, né? Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração. O que é duvidar no coração? O que é duvidar no coração? Duvidar no coração é você mudar a imagem. Quando você muda a imagem, você duvida. Você coloca um ponto diferente naquilo que Deus tem para você. A imagem do que Deus tem para você deve ser perfeita na sua mente. Perfeita na sua mente. E quando você permanece com a imagem do que Deus tem para você perfeita na sua mente, você tem fé. Mas quando você altera essa imagem, você duvida. E quando você duvida, você não recebe. Aqui, ó. O que nós acabamos de ler. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. O que é crer? O que é crer? Crer é você permanecer com a imagem perfeita do que você disse, sem duvidar. Isso é crer.
orando, crede que o recebereis. Então eu pedi e eu creio, é meu, eu tomo posse. Então eu não peço de novo, eu permaneço com a imagem do que eu recebi. Você deve pedir até quando? Você deve pedir até crer que recebeu. Você não deve pedir até o dia que você recebeu. Você deve pedir até o dia que você crer que recebeu. Isso pode levar 1 minuto, como pode levar 1 mês, pode levar 1 ano. Pode levar 2 anos. Agora, o que vai aumentar o seu nível de fé? Como eu disse ontem, conhecimento que você tem da palavra de Deus, em relação àquele tema específico, de repente, que você está enfrentando. Então, quanto mais você conhece a palavra de Deus, quanto mais você medita na palavra de Deus, mais a palavra de Deus vai criar em você uma imagem perfeita. E aí, quanto mais você ora de acordo com essa imagem que Deus deu a você, mais você vai crer. E aí é nessa convicção que você vai receber. Crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então preste atenção. Você não recebe quando Deus decide te dar, porque Ele já te deu. Você não recebe quando Deus decide te dar. Você recebe quando você crê. Então existem muitos crentes hoje, né, filhos de Deus, abençoados, pessoas de Deus, que estão orando, e elas estão orando para convencer Deus a dar. Isto é um erro. A sua oração não serve para convencer Deus a dar. Essa oração é perca de tempo, porque Deus já te deu toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, já nos foi dado. A oração e meditar na palavra de Deus é para eu crer, e eu vou receber quando crer. Na verdade, a minha oração é mais para convencer a mim mesmo do que a Deus. Então, eu não oro para convencer a Deus, eu oro para convencer a mim mesmo, até o ponto de convencer a mim mesmo. Quando eu convenço a mim mesmo que aquilo que Deus já me deu é meu de fato, eu recebi. E aí eu preciso agora parar de orar e começar a agradecer, porque eu não posso parar de pedir apenas quando eu recebo fisicamente, mas quando a imagem dentro de mim se torna perfeita. Quando eu tenho uma imagem perfeita e uma certeza de que aquilo agora já se tornou meu. Pronto, agora eu posso parar de pedir porque é meu. É como uma mulher que quer muito engravidar. Ela quer ter filhos. E de repente ela começa a lutar agora para engravidar. Começa a ter relações sexuais com o marido, e vai lá, e remédio aqui, médico ali, e muito amor em casa, remédio ali, e muito amor em casa, e aí vai, de repente ela engravida, pronto, recebeu. Agora o que ela deve fazer? Cuidar da gravidez, e daqui a pouco o filho está nos braços dela. Ou seja, quando ela parou de pedir por um filho, quando o filho veio nos braços dela? Não, quando ela descobriu que estava grávida. Quando você para de pedir por algo, quando você recebe nos seus braços? Não, quando você descobre que está grávido. Quando você descobre que agora, pela fé, é seu, você recebeu. Então, é muito interessante isso, porque, por exemplo, Romanos, se você abrir em Romanos, no capítulo 1, verso 20 comigo, você vai descobrir que a natureza, ela revela como as coisas de Deus funcionam. E a questão da gravidez é uma delas. Então, Romanos, capítulo 1, verso 20, diz o seguinte: porque as suas coisas invisíveis, veja, as coisas invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem
e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Paulo está dizendo isso dentro de um contexto, mas esse versículo fora do contexto nos ensina algo maravilhoso, fantástico, extraordinário. O que ele nos ensina? Nos ensina que a natureza nos ensina como as coisas de Deus funcionam. A natureza nos ensina como o reino de Deus funciona. A natureza nos ensina como as coisas invisíveis de Deus funcionam. A gravidez é a natureza. A forma como se engravida, a forma como você tem um filho é natureza. E a natureza nos mostra como as coisas invisíveis de Deus funcionam. Então as coisas invisíveis de Deus, na fé, funciona assim. Você não recebe quando você tem fisicamente, você recebe quando você tem a imagem perfeita no seu espírito. Vamos lá, para resumir, tá? Escrevam aí para me ajudar, para ajudar as pessoas que entraram depois aí. Em primeiro lugar, escreva assim: eu não recebo quando convenço a Deus. Eu recebo quando creio que Ele já me deu. Eu não recebo quando convenço a Deus, porque é impossível convencer a Deus a fazer alguma coisa. Oração não é convencer a Deus, escreva assim. Orar não é convencer a Deus. Orar é convencer a mim mesmo de que eu já recebi o que Ele me deu. Esse é um ponto muito importante. Aí, agora nós precisamos entender que a natureza, né, ela nos ensina como funcionam as coisas invisíveis de Deus. Dessa forma, eu posso entender que tudo que existe na natureza me ensina como Deus se move, me ensina o movimento de Deus. E aí lá em Mateus capítulo 17, isso, eu não recebo quando convenço a Deus, recebo quando creio que Ele já me deu. Orar é agradecer e crer por aquilo que Ele já me deu. Orar não é convencer a Deus, é convencer a nós mesmos que já recebemos. Isso mesmo. Por isso devemos orar a palavra, confessar a palavra, declarar a palavra. Vamos ler agora Mateus 17, 20. Mateus 17, 20. É algo muito bom aqui. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Ainda que a sua fé seja pequena como mostarda. Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte. Sabe o que prova? Sabe o que prova que nem fé pequena nós temos? Porque nós não dizemos. A prova de que eu não tenho fé nem pequena é que eu não digo. Porque ele diz que se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer. Por que você não fala com a sua vida financeira? Por que você não se dirige a ela e diz para ela sair da escassez e ir para o que aqui a Bíblia fala, né? Passa daqui para acolá, o monte, né? Em outro texto diz para falar para ir para o mar.
Então o mar em cima está, o monte está na terra seca, vai para o mar, ou seja, sai da sequidão, sai da escassez e vai para a abundância. Por que eu não consigo dizer, por que eu não consigo falar para a minha vida financeira sair do seco, como o monte está na terra, e ir para o mar na abundância? Porque eu não creio. Porque se eu tiver fé, por mais pequena que seja, como um grão de mostarda, eu vou dizer. Como eu disse para vocês no começo, fé de Deus. O que é ter a fé de Deus? É crer no que você diz. Essa é a fé de Deus. Ele crê no que diz, ele crê no que fala. E quando você começar a crer no que diz, você terá a mesma fé que Deus tem, porque Deus crê no que diz. E aí, se você crer no que diz, você vai tirar um monte da terra seca e colocar no mar. Ou seja, você vai tirar, por exemplo, a sua vida financeira da escassez e colocar na abundância do mar. Mar é abundância, terra é sequidão. Então o seu casamento está em terra seca, se dirija ao seu casamento e ordene pela fé que ele vá para o mar, que ele vá para a abundância. Pegaram? Pegaram essa? Se tivermos a fé de Deus, ou seja, crer no que dizemos, tiramos o monte da terra seca e o colocamos no mar. Coloca assim agora, ó, tiramos a vida financeira da escassez e colocamos ela na abundância, pelas palavras que dizemos. Há um barulho aqui. Acho que estão fazendo alguma construção aqui do lado. Acho que vocês estão conseguindo acompanhar, né? Agora, ó, Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Vamos ler dos versos 26 ao verso 29. Marcos 4, de 26 a 29, diz assim: E dizia: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. O reino de Deus é assim. Como se o homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Veja aqui, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. Preste atenção, a palavra precisa ser semeada. Se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer, como está escrito em Mateus, que nós lemos agora, 17 e 20. Nós não dizemos porque não cremos. Se crermos apenas, se a nossa fé tiver apenas o tamanho de um grão de mostarda, já será suficiente para dizer. E Jesus, aqui em Marcos capítulo 4, verso 26, diz assim: o reino de Deus é assim, é como se um homem lançasse semente à terra. Ou seja, o reino de Deus funciona desta forma, lançando semente à terra. A sua palavra, a palavra da sua boca é semente. Aquilo que você diz são sementes. O reino de Deus é como um homem lançando semente à terra. Lançando semente à terra. E dormisse. Muito bom. Você lança a sua palavra na terra. Você lança a sua semente na terra. E dorme, e descansa. Sabe por que você está ansioso? Porque você não está semeando a sua palavra de fé diante do caos que você está vendo. Você vê um caos na vida financeira.
Ao invés de você semear a palavra da fé, ao invés de você semear a palavra de Deus em relação àquela situação, para que aquele caos se transforme em uma criação, se transforme em luz, você se apavora. E você, ao invés de declarar a palavra de Deus, você declara o tamanho do gigante, você declara o tamanho da circunstância. E aí, ao invés de você dormir, depois de ter semeado semente à terra, você fica apavorado, você fica ansioso, você fica angustiado. Só consegue dormir aquele que lança a sua semente à terra. Se você não lança a palavra de Deus na terra, você não consegue descansar, você não dorme, você fica atribulado, angustiado, aflito e não sabe por quê. É simples, você está precisando ver como Deus está vendo, deixar que a palavra dele crie algo poderoso em você, uma imagem perfeita do que ele tem para você. E aí essa palavra que agora se transformou numa imagem dentro de você, você semeia ao seu redor, você semeia essa palavra. Esta palavra é poderosa o suficiente para transformar tudo ao seu redor e fazer você dormir e fazer você descansar. Dorme e se levanta. Um homem semeia semente à terra, daí como se ele dormisse e depois se levantasse, de noite ou de dia, tanto faz. Se levantasse de noite ou de dia. Por exemplo, se ele levanta às 5 horas da manhã ou se ele levanta às 10 horas da manhã, não importa. A semente está lá na terra trabalhando. Preste atenção. A ansiedade é uma consequência na vida daquele que quer trabalhar para ter. A ansiedade é uma consequência na vida daquele que quer trabalhar para ter. O descanso é uma consequência na vida daquele que crê que a semente trabalha por ele. O descanso é uma consequência na vida daquele que crê que a semente trabalha por ele. A semente do que ele disse, a semente da palavra. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse, de noite ou dia, não importa, se você acorda de madrugada ou 10 horas da manhã, tanto faz. Se você quer acordar de manhã cedinho, acorda, se você quer acordar mais tarde, acorda, porque a provisão não vem de você, a provisão vem da semente que você semeou, e enquanto você está descansando, ela está trabalhando por você. Poxa, que extraordinário você está aprendendo, hein? Eu merecia até que você passasse lá em casa hoje para me deixar alguma coisa lá, um presente depois dessa, viu? Depois de compartilhar algo tão precioso assim com você. Meu Deus do céu. Coisa preciosa você está aqui recebendo. E se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Não sabendo como. Não sabendo como. Você não sabe como. Mas simplesmente ela está crescendo. Ela está brotando. Enquanto você está dormindo, a semente está trabalhando. Comece a semear a palavra de Deus para você começar a dormir enquanto a palavra trabalha por você. Escreva isso aí para mim, a Moacira que está escrevendo tudo aí hoje. Semeie a palavra de Deus para você descansar enquanto ela trabalha por você. E ela trabalha
Nós não sabemos como ela trabalha, como isso funciona. Nós não sabemos. Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Para chegar na ceifa, em primeiro lugar, o homem precisou semear. Você quer ceifar? Você quer colher? Comece a semear. Semeie a palavra. Isso, semeie a palavra de Deus e descanse enquanto ela trabalha por você. Meu Deus do céu. Então a semente precisa ser semeada. Isso aqui que eu acabei de dizer era o que faltava dizer ontem, mas não deu tempo. Agora eu vou começar a dizer o que eu preparei para dizer hoje. Tá? Então eu terminei o de ontem e agora eu vou começar o de hoje. Então, quando nós duvidamos da palavra de Deus, nós duvidamos da palavra de Deus quando rearranjamos os pontos da imagem perfeita que a palavra de Deus nos traz. Não lembra daquele exemplo que eu te dei? Imagine você numa praça, imagine plantas, imagine rosas, imagine tulipas, imagine o final da tarde, aquele sol amarelo fazendo raios de luz entre as árvores, e de repente agora essa imagem está perfeita, linda, daí você vê um tigre no meio da imagem que te apavora. Esse tigre no meio da imagem perfeita é a dúvida. A imagem perfeita é a palavra de Deus no seu coração. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Daí vem uma imagem, um pensamento de escassez no meio dessa imagem que a palavra de Deus colocou no seu coração. Misturou a imagem. Isso é dúvida. Então, quando você ouve a palavra de Deus e crê na palavra de Deus, você fica com uma imagem perfeita no seu coração, no seu entendimento do que Deus tem para você. Mas quando você começa a ouvir os noticiários, você começa a dar ouvidos ao diabo, você começa a colocar no meio dessa imagem perfeita uma imagem negativa. Uma peça negativa ali, um instrumento negativo. E isso mancha a imagem perfeita do que Deus tem para você. E aí você duvida. Então, você não pode duvidar. Você não pode alterar a imagem que a palavra de Deus cria em você. Tá? Então preste atenção, Deus nunca se atrasa. Lucas capítulo 3, aliás, capítulo 6, verso 38. Lucas capítulo 6, verso 38, diz o seguinte: Dai e dar-se-vos e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Transbordando, vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. A palavra de Deus, ela precisa ser semeada e Deus nunca se atrasa. Quem se atrasa sou eu. Eu me atraso de semear. Então Deus não demora para responder as minhas orações. Eu demoro para semear a resposta que Ele me dá. Deus não se atrasa para responder as minhas orações. Eu demoro para semear a resposta que Ele me dá. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, no verso 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 9, 6 diz o seguinte: E digo-vos isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Tem bastante frase boa aí, hein, que vocês estão anotando e vendo hoje. Ontem vocês
tirarem foto de uma frase que vocês escreveram, alguma coisa assim, postar, me marcar eu, marcar a igreja. Eu não sei se alguém fez, mas eu não fui marcado e nem a igreja. Eu preciso confessar para vocês uma tristeza, sabe? Dá uma tristeza. Porque eu fico aqui 1 hora compartilhando algo com você, eu peço uma coisa para você e você não faz. É triste. É triste. Mas eu vou continuar sendo e continuar abençoando a sua vida. Se você não honra isso, se você não valoriza isso a ponto de demonstrar um pouquinho de gratidão apenas fazendo um pedido que eu te faço, aí você que vai colher isso na sua vida. É um problema só seu. Eu vou colher da semente que eu estou depositando na sua vida. Agora, o que você vai fazer com isso é um problema só seu, né? Então, eu estou aqui me doando para toda a igreja, né? Nós temos aqui 11 pessoas assistindo, 11 pessoas. Agora, eu fiz a minha parte, eu estou semeando. Agora, quem vai fazer o que vão, né? Se as pessoas querem aproveitar, usufruir disso, é um problema só deles também, entendeu? Mas depois não vai reclamar com Deus, né? Depois não vai reclamar com Deus porque a minha vida não está legal, porque a minha vida porque eu estou passando por problemas. Tá aí, a palavra está aí, a palavra está sendo semeada, né? Quem quiser pegar, pega. Quem não quiser, vamos lá, vamos dar continuidade. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 9:6, nós acabamos de ler aqui, diz: e digo isto, que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Tende fé de Deus. Qual é a fé de Deus? Crer no que você diz. Se você semeia pouco, pouco você ceifará. Se você semeia muito, você vai colher muito. Portanto, a melhor coisa que você faz por você mesmo é falar a palavra de Deus, é declarar a palavra de Deus, é confessar a palavra de Deus, é dizer a palavra de Deus. Isto é extraordinário. Isto é uma bênção para a sua vida. Em Romanos 10:8 fala o seguinte: a palavra está na sua boca e depois no seu coração. A palavra está na sua boca e depois no seu coração. Romanos 10:8. Veja, a palavra precisa ser declarada, a palavra precisa ser confessada e depois a palavra vem para o seu coração. Ok, o pessoal está falando aqui, postei, marquei. Eu não vi, acho que você deve ter marcado errado, Lisete. Eu não vi lá. Não chegou nada nem no Instagram da igreja e nem no meu. Tem que ver lá se colocou certo. Ok. Quer aprender, Moacira, como é que se faz isso? Sim, Mirelle, com certeza. Existem pessoas que assistem depois, mas é pouco. Dá no máximo 50, 59 pessoas que assistem depois. Nós temos praticamente 200 pessoas na igreja. E 50 pessoas, 59 têm assistido, têm acompanhado. Então, compartilhem, manda para os membros da igreja, manda uma mensagem lá no seu grupo, no grupo familiar da igreja, fala assim: pessoal, vocês estão acompanhando as lives? E diz para eles o que vocês estão achando e aconselha eles a assistirem a live. Então, em Romanos 10:8 fala que a palavra está na sua boca e no seu coração. Então diz o seguinte: primeiro na sua boca e depois no seu coração. Primeiro na sua boca, depois no seu coração. Uma palavra precisa ser confessada para construir a imagem no seu coração daquilo que Deus tem te preparado. Então não há colheita sem plantio.
Plante as palavras. Agora preste atenção, ó. Não comece a dizer no dia 28 que você tem dinheiro para pagar o seu aluguel que vence dia 30. Tenho perfil no Face. Tenho perfil no Face. Ó, comece a falar no dia 1º do mês. Preste atenção. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem, Saul? Ó, não comece a dizer no dia 28, não comece a plantar no dia 28, por exemplo, que você tem dinheiro para pagar o aluguel que vence dia 30. Você precisa semear antes. Você precisa semear antes. Você precisa dizer: eu tenho recurso suficiente para fazer a compra do mês. Eu tenho recurso suficiente para pagar os fornecedores. Eu tenho recurso suficiente porque em Cristo Jesus todas as minhas necessidades são supridas. Eu tenho paz. Eu tenho recurso suficiente para pagar o aluguel. Eu tenho recurso suficiente para construir a minha casa. Eu tenho, tudo vai dar certo. Eu tenho tudo que é necessário. Romanos 10:8. Então, não comece a dizer no dia 28, comece a semear antes. Diante de uma adversidade, continue confessando a palavra de Deus. Não confesse a circunstância. Não diga aquilo que você está vendo. Diga aquilo que você quer ver. Construa o mundo ao seu redor por meio da palavra de Deus. Então a luz da palavra de Deus vai polarizar o seu espírito, assim como a luz revela a imagem das máquinas fotográficas. Polaroids. Efésios 4:29. Você que não assistiu essa live inteira, assista. Assista, porque ela tem coisa maravilhosa aqui. Tem coisa maravilhosa aqui. Veja o verso 29 do capítulo 4 de Efésios. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra podre, nenhuma semente podre, nenhuma semente desnecessária. Sabe aquela semente que você fala sem necessidade? Semente podre. Não diga, não fale. Mas só a que for boa para promover a edificação. O que é promover a edificação? Construção. As palavras que você deve dizer são aquelas que promovem a edificação, aquelas que constroem, não aquelas que destroem. Aos que a ouvem. Recebe a palavra de Deus. Recebe a palavra de Deus. Confessa a palavra de Deus. Recebe, ouça aquela que promove a edificação em você, a construção de uma imagem perfeita da vontade de Deus para a sua vida. E ao mesmo tempo, faça essa construção ao seu redor. Edifique o mundo ao seu redor, que é a vontade de Deus para a sua vida, com as suas palavras. Escreva isso aí. O mundo ao meu redor é construído pelas minhas palavras. O mundo ao meu redor é construído pelas minhas palavras. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Então existem palavras que promovem a destruição do que Deus tem para você, mas existem palavras que promovem a edificação. Portanto, o mundo ao meu redor é construído por meio das palavras que saem da minha boca. João, Evangelho de João, capítulo 6. Vou dizer uma coisa para você pesada, forte agora, em que os religiosos ficam loucos. Mas eu vou dizer, não é Deus que constrói o seu mundo. É você que constrói o seu mundo. Pelas palavras que você diz. O que está acontecendo com a sua vida agora, ou deixando de acontecer, não é resultado da vontade de Deus para você. E nem permissão. É resultado do que você mesmo está construindo com as suas próprias palavras.
João 6,63 diz assim: o Espírito é o que vivifica, o Espírito é o que dá vida. A carne para nada aproveita. As palavras que vos disse são Espírito e vida. As palavras, elas nunca vão falhar. Jesus, ele dava crédito para o que ele dizia. Veja o valor que ele dava para o que ele dizia. Ele dizia o seguinte: as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Quando eu digo aqui para você, isso que eu estou dizendo é maravilhoso, isso que eu estou dizendo é glorioso, isso vai mudar a sua vida, isso é poderoso. Alguém pode olhar para mim e falar assim: esse cara está se achando que aquilo que ele fala... se eu não valorizar o que eu digo, se eu não der valor para o que eu digo, quem vai valorizar? Eu fico mais entusiasmado com o que eu estou dizendo para você do que você. Eu fico mais feliz com o que eu estou dizendo do que você. Eu sou mais abençoado com o que eu estou falando do que você. Porque você está ouvindo uma vez só, eu estou ouvindo duas. Eu estou ouvindo o que eu estou ouvindo com os meus ouvidos externos, e eu estou ouvindo dentro de mim, com os meus ouvidos internos, aquilo que eu estou falando. Então, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Aquilo que eu estou te dizendo são Espírito e vida. Preste atenção. Eu preciso crer que as palavras que eu estou dizendo são espirituais e elas contêm vida. Se eu não crer no que eu digo, eu não tenho a fé de Deus. Para ter a fé de Deus, eu preciso crer que aquilo que eu estou dizendo são Espírito e vida. Por isso eu vou guardar a minha boca e vou temer aquilo que eu falo, porque eu sei que aquilo que eu falo promove morte ou vida. Mas se eu não valorizo aquilo que eu falo, tanto faz o que eu digo. Eu não presto atenção, não estou nem aí, eu falo bobagem mesmo. Eu amaldiçoo, eu praguejo tudo ao meu redor, porque eu não dou valor para o que eu falo. Mas quando eu creio que as palavras que eu digo são Espírito e vida, eu guardo a minha boca, eu tomo cuidado com o que eu falo, porque eu sei que as palavras que eu digo são poderosas o suficientes para criar o mundo ao meu redor, porque elas são Espírito e vida. Jesus valorizava ter essa mesma fé. Valorize o que você diz, dê valor para as palavras que saem da sua boca. É você que determina a saúde da semente que sai da sua boca. Quando a palavra que sai da sua boca, eu vou dizer isso um pouco mais especificamente amanhã. Quando as palavras que saem da sua boca estão misturadas com incredulidade, com dúvida, é uma semente podre. Não saia da vossa boca nenhuma semente podre. Não saia da vossa boca nenhuma semente torpe. Qual é a semente podre? Qual é a semente torpe? É a semente cheia de dúvida, que ao invés de edificar o mundo ao seu redor, destrói o mundo ao seu redor. Por quê? Porque você não crê na saúde do que você diz. Você não crê no poder da semente que você fala. Você não crê nas palavras que você diz. Aí você não tem a fé de Deus. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Olha que extraordinário isso. O que eu estou dizendo para você é Espírito e vida. Se você não valorizar o que diz, se você não der crédito para o que você fala, você não terá a fé de Deus. Por isso você não vai conseguir construir o mundo ao seu redor. Você vai destruir o mundo ao seu redor. As palavras que eu estou dizendo são espirituais e vou valorizar. Eu sei que as palavras são suficientes para criar vida. Muito bem, é isso aí. A semente nunca vai falhar. Nós lemos ontem lá em Pedro 1:23, nós vimos que a palavra, a semente, ela é incorruptível. Ela é incorruptível. É uma semente perfeita. A palavra de Deus. Como que você vai tornar corruptível algo que é incorruptível?
A palavra de Deus na sua boca é incorruptível, é uma semente perfeita, poderosa. E quando você semeia essa palavra em você gera saúde em você. Não é o seu corpo que vai ficar saudável por si só, mas é a semente da palavra de Deus que é perfeita e cheia de saúde, que vai produzir saúde no seu corpo doente. O meu corpo doente não consegue promover por si só saúde. Ele não consegue saúde. O meu corpo doente não consegue me entregar saúde, mas a semente da palavra de Deus, que é incorruptível, consegue. Então, quando eu semeio a palavra de Deus no meu corpo, essa semente da palavra de Deus perfeita e incorruptível vai dar para o meu corpo saúde. Ah, meu Deus do céu. Só que nós misturamos a semente, né? Para acabar, para terminar, tá? E aí nós vamos para a live de quinta-feira, só amanhã. Eu não sei se vale a pena eu estar aqui todo dia falando essas coisas para você. Não sei se pratica, se não, sabe? Não sei se vale a pena. Acho que eu vou parar. Vou parar de estar aqui, vir aqui de manhã e começar a falar essas coisas para você. Não sei se vale a pena. Você nem convida ninguém. Você nem valoriza. Você nem faz propaganda. Você nem... Não sei se vale a pena. Trouxeram um copo aqui para mim com chá, um copo rosa, ó. Larissa Delfino. Vamos fazer o seguinte, então, na semana que vem, nas lives da semana que vem, vamos fazer lives de testemunho. 10 pessoas, 2 pessoas por dia, de segunda a sexta, testemunho. Aí, se você quer testemunhar do que Deus já fez na sua vida, desde que você começou a participar da igreja, desde que você conheceu a igreja e começou a participar, você me manda uma mensagem, fala, eu quero, pastor. Daí a gente agenda um dia. Semana que vem a gente fala, semana passada foi semana de conexão, essa semana da fé, e na semana que vem semana de testemunhos. O que vocês acham? Semana de testemunhos. Aí você me dá uma, pastor, daí a gente agenda. Você pode de repente ser na segunda, na terça. Eu compartilho, ele faz o convite, entra lá, dá o seu testemunho, faço algumas perguntas, daí entra outra pessoa. De segunda a sexta, 10 pessoas testemunhando, tá? Então quem quiser participar dessa semana de testemunhos, a semana que vem, você me dá o seu nome e a gente vê o melhor dia para você fazer isso, tá bom? Acho que vai ser uma bênção, vai ser bem edificante aí. Vai ser uma bênção. Tá, agora para encerrar hoje, Levítico 19:19. Levítico 19:19 diz assim, ó: guardareis os meus estatutos, não permitirás que se juntem misturadamente os teus animais de diferentes espécies. No teu campo não semearás semente de mistura, e diversos estofos misturados não vestireis. Então preste atenção. Preste atenção. Esse texto está dizendo que Deus não gosta que você misture sementes. Não é da vontade de Deus que você misture sementes. O que é misturar sementes? É você pegar a semente que Deus colocou em você e semear. Mas aí você pega a semente que o diabo colocou em você e semeia também. Veja, a semente misturada pode ser chamada da semente híbrida, né? Então, quando a semente é misturada, ela não pode produzir de acordo com o seu tipo. Ela é uma semente de segunda, é uma semente híbrida, como a mula. Como a mula. A mula é um animal híbrido e um animal infrutífero. Então,
Você não pode semear a palavra de Deus e a palavra do diabo. Você não pode misturar as sementes, porque quando você semeia a palavra de Deus misturada com a semente do diabo, você está tornando corruptível aquilo que é incorruptível. Você está fazendo a força da semente incorruptível diminuir, porque você está misturando as sementes. Você não pode semear a palavra de Deus e ao mesmo tempo semear a palavra do diabo. Não misture as sementes. Semeie apenas a palavra de Deus. Você não pode dizer, eu tenho saúde perfeita, e daqui a pouco dizer que está doente. Você não pode dizer, eu tenho vitória financeira, eu tenho abundância financeira, e de repente ficar com dúvida se vai conseguir pagar a conta. Por isso Jesus disse assim, não diga o que vamos vestir, o que vamos comer. Não diga isso. Jesus está falando, não faça essa pergunta besta, não faça pergunta idiota. O que vamos comer, o que vamos beber? Não faça essa pergunta, não diga, que isso não sai da sua boca. Porque você não pode misturar as sementes. Você deve dizer, eu tenho abundância, eu tenho riqueza, eu tenho saúde em Cristo Jesus. E apenas essa palavra deve sair da sua boca. Não misture as sementes. Uma hora você fala aquilo que Deus quer e uma hora você fala o que o diabo quer. Você está misturando sementes. E aí você não consegue construir o mundo ao seu redor. Por quê? Porque um dia você constrói uma parede e no outro dia você destrói a parede com as suas próprias palavras. Você constrói uma parede num dia e aí no outro dia você pega uma pedra e destrói a parede. Daí no outro dia você está com fé, aí você constrói a parede, e no outro dia acontece alguma coisa e você destrói a parede. Você não consegue ver uma construção ao seu redor, uma edificação, porque ora você fala a palavra de Deus e ora você fala a vontade do diabo para a sua vida. Então ora você está construindo, ora você está destruindo. Então você não consegue começar e terminar nada. Então não misture as sementes. Fale a palavra de Deus, como está escrito em Efésios, diga apenas aquilo que promove a edificação, diga apenas aquilo que promove a construção ao seu redor. Pare de dizer o que destrói a sua vida. Escreva essa frase aí. Pare de dizer o que destrói a sua vida. Agora, pelo amor de Deus, hein? Tem frase, tem coisa assim extraordinária aí hoje, que vocês escreveram aí. Preciosa, palavras de vida, espírito e vida foram as palavras que eu vos disse essa manhã. E você tome vergonha, tira uma foto de uma frase aí que você escreveu num papel, na notação, ou vai lá no Facebook, no Criar lá, escreva uma frase lá que você ouviu aqui e compartilha isso. Compartilha no Facebook, no Instagram e marca lá Aba Itapeva. Pelo amor de Deus, compartilhe isso, divulgue, convide as pessoas. Pare de dizer o que destrói a sua vida. Pare de dizer o que destrói a sua vida. Comece a dizer aquilo que promove a edificação ao seu redor, em nome de Jesus. Continue abençoado, tenha uma semana maravilhosa e eu vou esperar o seu nome no meu WhatsApp ou aqui no meu perfil, aqui no direct, tá? No Instagram, para a gente agendar qual dia da semana. Na semana que vem você vai testemunhar na semana do testemunho, beleza? Um abraço, continuem abençoados, até amanhã.